Oi. Fiorella, sexta-feira, quinta-feira, você fugiu da aula, né, sua danadinha? Você só assistiu uma aulinha. Ô, tia, pra você, minha câmera tá desligada, tá preta? Tá, Pietro, tá preta. Ah, Você ficou sem bateria, Fiorella, quinta? Ou você fugiu de mim, Fiorella? Na quinta-feira. 100%, mas tinha colocado pra carregar. A tia não tá ouvindo, não, você falando baixinho. Tia já meio surdinha. tia, posso sair e entrar de novo, ver se volta? Pode, entra de novo, Pietro. Vamos ver aqui. Pronto? Cadê o povo? Já entrei uns minutinhos antes pra gente... Ai, vocês terminaram a prova de pressa, sobrou tanta aula. Era pra gente ter feito as atividades. Ai, essa imagem aí tá divina, hein, Elô? Tá me deixando aguada, hein? Você tá judiando de mim. Ei, Miguel! Fala com o Miguel que daqui a pouco é ele, para ele quietar o facho e ir para a aula lá, hein? Cadê Clarita? Ô, tia, eu acho que não sei o que aconteceu, não. Tá preta a sua imagem? Pior É, que... tia. Pietro, eu não... Eu acho que a Deixa eu ver se sua... eu consigo mexer aqui, peraí. Liga aí, vê se você consegue agora ligar. Pietro, vê se nas suas configurações do Zoom, se você botou a câmera. Isso, Davi, livro 3. Vamos lá, livro 3. Tia, livro 3? Isso, meu amor, livro 3. Livro 3 e o carregador do computador. Isso, é o 3 que a gente vai usar. Bom, a tia Sandra vai começar com um videozinho só para vocês se situarem qual é o assunto desse capítulo. É um assunto que nós já estamos estudando, que são as frações. Então, é mais para vocês se situarem, tá? Vou colocar aqui. Vou compartilhar, deixa eu ver. Só falta o Breno. Não, Pietro voltou. A Uni também. Falta o Breno. Quem está com duas câmeras? Ah, Pietro. Pietro está com 2. Isso. Daqui a pouquinho o Breno chega. Então, vamos lá. Bom, eu vou passar o videozinho para vocês saberem o que nós vamos estudar no capítulo 11. Vocês vão ver que é continuação de um assunto que nós estamos vendo já no capítulo anterior. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí que eu vou compartilhar o vídeo. Isso. É o vídeo, né, do capítulo 11,
o assunto que a gente vai trabalhar, ó, operando com números racionais. Ou seja, números racionais, números com vírgula, os decimais e também as frações. Deixa eu aqui no cantinho. Nesse capítulo, meus queridos alunos, nós vamos ver operações com os números racionais. Como é que a gente soma, subtrai, multiplica e divide números racionais. Você está lembrado que a gente já estudou sobre os números naturais? Isso mesmo, imagina os números naturais. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e vai até o infinito. Agora eu quero que você abra um zoom entre o 0 e 1. Ou seja, entre dois números naturais, você vai encontrar que tem infinitos números racionais. Então preste atenção aqui no zoom. Tá vendo o 0 e 1 que estava pequenininho, agora tá grande, enorme. E eu vou dividir do 0 até o 1 em 10 partes iguais. E cada partezinha representa um décimo. Então você vê que tem o 0, 0,1, 0,2 e vai chegando até próximo do 1. Aí você vai ver que tem o 0,9 e 1. Esses números são chamados de números decimais. E aí a gente vai ver que os números racionais são esses números, os decimais, os fracionários e os números percentuais, que são aqueles números que vêm com o símbolo da porcentagem. Mas vamos devagar. Vamos agora só entender os símbolos. Eu quero que você entenda que quando a gente vai fazer a divisão, como é que você escreve a divisão hoje? Por exemplo, eu pego o 6 e vou dividir por 3. A gente escreve o 6, 2 pontinhos com tracinho no meio e o 3. Então 6 dividido por 3 a gente escreve assim, correto? Agora que a gente está falando de números racionais, esses 2 pontinhos com tracinho no meio, a gente vai representar somente com um tracinho. Como? Assim. O 6 não veio primeiro, então ele vai ficar em cima do tracinho. E o 3 que veio depois vai ficar embaixo do tracinho. Então agora esses 2 pontinhos com tracinho no meio vai ser representado por esse traço maior separando os dois números. Isso se chama na matemática, nos números racionais, fração. E detalhe, esse número de cima, o 6, tem um nome especial que você tem que saber. Ele se chama numerador. E o número de baixo, ele se chama denominador. E aí, quando a gente faz a divisão, 6 dividido por 3, você vai encontrar 2. Então hoje nós vamos ver como se faz operação de soma, subtração, multiplicação e divisão com os números fracionários. Nós vamos pegar os números decimais, que a gente viu aqui, transformar em números fracionários e com isso a gente vai poder somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Então, como é que a gente faz isso, professora? Primeiro, a gente faz da seguinte forma. Adição e subtração, os números que ficam embaixo da fração tem que ser igual. Então imagina, eu tenho 2 quartos mais 1 quarto. Vocês estão vendo que os dois números de baixo são iguais? Então para eu somar, eu repito o número de baixo e somo os números de cima. 2 mais 1 vai dar 3, então fica 3 quartos. Ah, então é na adição e na subtração, professora? Isso mesmo. Na adição e na subtração, você tem que olhar se os números embaixo são iguais. Professora, se não forem iguais, o que a gente faz? A gente vai achar as frações equivalentes. Ou seja, eu tenho 3 quartos mais 1 oitavo. Perfeito? Agora você está vendo que aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. Então, como é que a gente resolve isso? Imagina, embaixo ali não estava o 8. O que o 4 precisa para se transformar no 8? Isso se chama fração equivalente. O 4 ele tem que ser multiplicado por 2. Então, o 4 se transforma em 8, mas se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima. 3 vezes 2 dá 6. Então, agora eu descobri que 3 quartos é a mesma coisa de 6 oitavos. Então, agora que eu sei a fração equivalente, eu posso terminar a conta. No lugar dos 3 quartos, eu coloco 6 oitavos mais 1 oitavo, que vai ser igual a 7 oitavos. Então, para poder somar e subtrair, a gente tem que deixar os números embaixo iguais. Multiplicar não precisa se preocupar. É só multiplicar os de cima, multiplicar os de baixo. Ou seja, eu tenho 2 quintos vezes 4 terços. Olha, eu não preciso fazer os denominadores iguais. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, o resultado é 8 sobre 15 avos. Perfeito? Aí você pergunta, professora, e se fosse divisão? Você vai repetir a primeira fração e multiplicar o inverso da segunda.
Inverso é inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então vamos lá. Eu tenho 2/3 dividido por 1/4. Então, divisão de fração, o que a gente faz? A gente vai repetir a primeira, 2/3 vezes. Agora a gente vai inverter a segunda. Vai ficar, em vez de 1/4, o 4 não está embaixo, inverter, ele vai para cima e o 1 vai para baixo. Perfeito? Então vai ficar 2/3 vezes 4/1. Aí eu multiplico os de cima, 8/3. Então vamos praticar isso, tudo o que eu falei com vocês? Bom, então nesse capítulo a gente vai trabalhar com operações usando frações, os números racionais. E agora no início, o que a gente vai fazer? A gente vai representar a fração e o número decimal. A gente vai comparar frações com números decimais. Então eu quero que vocês peguem o livro 3, nós vamos começar aqui nessa página, só um pouquinho. Deixa a tela subir, opa, sobe tela aqui. Aqui nessa página onde aparece uma receita. Uma receita, e nessa receita aparecem medidas, tá? Aparecem medidas. Então, vamos analisar essas medidas que aparecem aí, tá? Eu quero que vocês falem para mim quais são as medidas que aparecem para medir açúcar, castanha, farinha de trigo e extrato de baunilha. Quais são as medidas que aparecem para a gente poder pegar como referência para fazer esse bolo? Gramas. Não, a medida, que tipo de medida é usada aqui? Na farinha na castanha, na farinha de trigo e no extrato de baunilha. Qual é a medida? Fração. Não, mas qual é a medida? O que se usa para medir aí? Xícara. A xícara. E na outra é o quê? Colher. Colher. E colher de chá. Colher de chá é aquela piquititinha. Então é isso aí, xícara. Tia, já volto que eu vou pegar uma lapiseira aqui pra mim. Tchau. Calma, já volto. Bom, essa receita é para fazer 12 brownie, né? Fala brownies, 12. E se a gente fosse fazer 36, fazer o triplo? Quanto que a gente gastaria, tá? De açúcar para fazer o triplo? Olha o açúcar aqui, 1,5 xícaras. Para eu fazer o triplo, quanto que eu gastaria? 4 xícaras e meia. Ó, o Breno disse que são 4,5 xícaras. E aí, confere aí. Faz de conta que vocês vão fazer o triplo. Aqui é 1,5 xícaras. Para fazer 3 receitas... 3/6. Vou botar o A de açúcar. Para saber que é açúcar. 3,5 xícaras, tá certo? 4, tia. 4. Oh, perdão. É porque são 3 receitas. 4,5 xícaras. Ok. Agora, para a gente poder colocar a castanha. Quanto que vai de castanha agora? Ó, é 1/4 da xícara. 1/4 da xícara. Você vai usar o triplo de 1/4. Tia, o A significa o quê? Açúcar. Vou botar um cedilha aqui. Açúcar, tá? Agora a gente vai ver a castanha. Castanha, gente. Falem pra tia castanha aí. 3/12. Quanto? 3/12. O denominador, ele se mantém. É 1/4 mais 1/4 mais 1/4.
Adição de fração com o mesmo denominador. E aí? Passou agorinha ali no videozinho. 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Quantos 3 quartos? quartos. 3/4, isso aí. 3/4. Depois da castanha é qual outro? Trigo. Trigo. E o trigo? O trigo são 3/4. É quase uma xícara inteira, mas são 3/4 da xícara. Ó. 9 quartos. 3/4, né? Vezes 3. Aqui, 9 quando quartos. aqui é como se o denominador aqui fosse 1, ó. É como se o denominador aqui fosse 1, tá vendo? Então, você vai multiplicar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4. Isso aí. Então, vão ser 9/4. Aí, o trigo ficou ali. Trigo. Epa, trugo. Trigo igual a 9/4. Ok? Agora pede para a gente colocar esses números aqui, que estão aqui na receita, tá? Os números fracionários, que são frações na forma decimal. O açúcar, ó, 1,5 xícaras. Como que nós representamos isso aqui na forma decimal? Com vírgula. Como que eu represento 1,5 xícaras usando o número com vírgula? 1,5? 1,5 xícaras, 1,5, tá? Isso aqui é xícara, tá? Depois, como que eu represento 1/4 da xícara de castanha? Gente, imagina, qual é o número decimal que representa 1/4? Vou dar uma dica. Imagina que vocês têm R$1 e vocês vão dividir R$1 para 4 pessoas. Se você tem R$1 e você vai dividir para 4 pessoas... 25 centavos. Isso aí, 25 centavos. 1/4 é a mesma coisa que 25 centavos. 25 centésimos da xícara, né? 25 centavos. E depois, 3/4. Se 1/4 são 25 centavos, 1/4, quanto que vai ser 3/4? 75 centavos. Isso aí, é 3 vezes o 25. Ô tia, juro que eu pensei em 75 centavos, que eu tava fazendo a mesma coisa que você falou no Porque 1/4. se 1/4 dá 25, 3/4 é 3 vezes 25. Ok. Representaram? Sim. Ótimo. Tia, Oi. só tô esperando a aula acabar pra comer um bolo de milho. Muito feliz. Então, olha só. Essa Eu vou atividade, falar com... Posso falar com a minha mãe aqui no WhatsApp? Rapidinho? essa atividade aqui, sim, é para vocês mandarem para casa. Eu vou mandar para casa. Só que eu quero que vocês escrevam aqui em cima, ó. Pesquise uma receita de bolo que você gosta e registre-a no espaço a seguir. Eu quero uma receita que tenha fração, que tenha pelo menos uma fração.
tá? Eu quero que você pesquise uma receita que nessa receita tenha fração. Agora? Escreve aí no seu livro, porque aqui não tem. Eu que estou acrescentando, ó. Escreve aí. Você vai pesquisar, você não precisa escrever um modo de fazer, viu, gente? Não precisa fazer um modo de fazer, não. Vocês vão escrever uma receita, vão procurar uma receita que tenha fração, que tenha alguma fração. 3/4 da xícara de trigo, 1,5 xícara de fubá, seja lá o que for. Mas tem que ter alguma fração. E aí vocês vão escrever a receita, não precisa copiar o modo de fazer, não precisa. E aqui embaixo, ó, depois, ó, vocês vão responder de acordo com a receita de vocês. Se tem fração, qual é a fração que aparece, como que a gente lê por extenso, escrever por extenso. Eu vou colocar no aluno book, tá? Eu vou colocar isso aqui amanhã, eu vou colocar como tarefa para quarta. Fala. Tia, eu vou sair aqui da aula, você me admite de novo para entrar depois? Sim. É porque eu vou falar com a minha mãe aqui. Tá. Agora nós temos uma outra receita aqui. Nessa receita que aparece aqui, os números estão decimais, ó. 1/2 xícara de óleo, 2,5 xícaras de trigo. Eu quero que vocês representem esses números decimais em fração, aqui dentro desses quadrinhos. Aqui nesses quadrinhos, vocês vão fazer uma fração, representando o meio e representando 2,5, 2,5 xícaras. Vamos lá? Tia, é para agora? Agora é que você fazer. Meia xícara. Como que eu represento meia xícara? Meio. E como que eu faço meio em fração? Numerador 1 e o 2 embaixo. Isso. Numerador 1 e denominador 2. É a xícara dividida em duas partes e você vai pegar meio. Meio. Agora eu quero que você representa 2,5 xícaras de trigo. 2,5 agora. Fiz. E aí? Primeiro, se são 2,5, eu sei que o meu denominador vai ser quanto? Meia é metade. Qual é o número que indica metade? 2. 2. Então, o meu divisor é 2. Meu denominador. Tá? Agora, vamos ver quantas meias xícaras nós vamos ter, ó. Aqui eu desenhei 2,5 xícaras, ó. Quantas metades tem aqui, ó? 2, mais 2, 4, mais uma, 5. Então, 2,5 xícaras é a mesma coisa que 5 meios, que 5 metades. 5 metades corresponde a 2,5 xícaras. Localizem aqui na reta numérica as duas frações aqui, ó. Aliás, os números decimais e as frações. Meio. Aonde que fica meio?
aqui nessa reta numérica? No meio entre 0 e 1. Isso, aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Então, aqui eu tenho meio, que é metade, o número decimal, 0,5. E eu tenho também a minha fração decimal, que é 1 meio. Ok. E agora, onde que eu vou registrar 2,5, que é a mesma coisa que 5 meios. 2 xícaras e meia é a mesma coisa que 5 metades, que 5 meios. Onde que fica esses 2,5? Entre o 2 e o 3. Isso, aqui, ó. Opa. Entre o 2 e o 3. 2,1, 2,2, 3,4, 5 aqui. Então, aqui eu também vou ter a minha fração 5 meios e o meu número decimal 2,5, que são equivalentes. Na próxima tarefa, a gente vai fazer frações equivalentes. Primeira coisa, nós vamos representar o número decimal que está aqui. Qual é o número decimal que está aparecendo aqui na letra A? 0,4. Como que nós lemos esse número? 4 décimos. 4 décimos. Então, faz a fração aqui, 4 décimos. 4 décimos. Ok. Agora, eu quero que vocês pensem em uma fração que seja equivalente a 4 décimos, que represente a mesma quantidade do inteiro. Posso falar? Pode. 2/5. E o que você fez para achar? 2/5. Fala pra gente, o que você pensou? Hã? É só dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. No caso aqui, eu posso dividir por 2. Porque 2 é divisor dos dois. Eu tenho que usar o mesmo divisor, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5. Então, eu sei que 4 décimos é equivalente a 2/5. Eu posso dividir ou eu posso multiplicar. Eu poderia também, ó, multiplicar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 10, 20. 8 vinteavos é equivalente a 4 décimos. Você tem que sempre ou dividir ou multiplicar o numerador e o denominador. Os dois, tá, gente? Não é só um, não. Próxima atividade aqui agora. Represente esse número decimal em fração. Meio. Quanto? 5 décimos. 5 décimos. Então, 5 décimos. 5 sobre 10. 5 décimos. Eu quero que vocês também agora criem uma fração equivalente a 5 décimos. Eu posso falar essa? Pode. 10 vinteavos. Pode ser 10 vinteavos. Quem tem outra sugestão? 25 cinquentavos. Se você multiplicar por 5, vai ficar 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10, 50. Ok. Tá? Então, são sugestões. Deixa eu colocar aqui, ó. 36 centavos? 10 vinteavos.
20, 40 avos. Multiplicou por 5. 25, 50 avos, porque ele multiplicou por 5. 30 centavos? Depende do valor que você vai multiplicar aqui, o 5. Se você multiplicou por quanto que você multiplicou? Você botou quanto aqui? Por 3? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 10, 30. Então, fica 15, 30 avos. Você pode dividir também. Por quanto que eu posso dividir aqui o numerador e o denominador? Eu posso dividir por quanto aqui também para achar uma fração equivalente? 2? Dá para dividir 5 por 2? Tia, você Não. travou? Pra mim, Eu não. Eu sei. Ah, não, é a minha internet, apareceu aqui. E aí, Apareceu. pessoal? Qual é o número que eu posso dividir tanto 5 quanto 10 ao mesmo tempo? Por 2 não dá, porque vai dar 2,5, 2,5 é o número decimal, não é inteiro. 5? 5. Eu posso dividir aqui, ó, por 5, o 5, e posso dividir o 10 também por 5. Aí eu vou ter uma fração também, ó. 5 dividido por 5. 1. Deixa eu botar o traço fracionário. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5. 2. Então, aqui, ó, 1/2. 1/2 é equivalente a 5 décimos, é equivalente a 10 vinteavos, é equivalente a 25 cinquentaavos, porque representa metade, meio. Agora, nós vamos representar esses números aqui nessa reta Era numérica. que eu tinha falado, mas só que você não ligou. Eu não ouvi, então. Eu falado 1/2, aí Davi falou 10, 20. Como que eu faço agora para representar aqui nessa reta numérica? Ó, a minha reta numérica está dividida em 10 partes. Aonde que ficam 4 décimos aqui? Praticamente no meio, tia. Isso. Quase 1 no meio. décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Aqui, ó. 4 décimos é a mesma coisa que 2 quintos. Tanto essa quanto essa daqui ficariam no mesmo lugar, porque elas são equivalentes. Agora, olha a outra figura. Não, vamos fazer o de baixo agora. Você tem um inteiro dividido em 5 partes. Você tem que pintar quantas? 2. 2, porque 2 quintos, você vai pintar 2. Então, tá aqui, ó. 1, 2. E na outra, você está dividido em 10. Você vai pintar quantas? 4. 4. Então, como você pode ver aqui, ó, elas são frações equivalentes, ó, representa a mesma parte do inteiro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na próxima questão. 5 décimos, ou seja, metade, ó, 1 décimo, 2, 3, 4, 5, exatamente aqui, ó, na metade, ó. 5 décimos e 1/2, ó, os dois. Metade. E pintar agora, ó. Vocês observaram quantas partes que tem o primeiro inteiro? Sim. Quantas partes tem? 4. E você tem que pintar quantas? 2. 2. Você vai pintar exatamente a metade. Ah, mas por que colocou para pintar 2/4 se não tem 2/4 aqui? Para mostrar que 2/4 é equivalente à metade.
Então, aqui você vai pintar também 2. E na de baixo, você vai pintar quantas? 5. 5, também a metade. 5, que são frações equivalentes. Tia, tem que pintar 6, porque tem 12 quadradinhos. Tem 12? Deixa eu ver. É mesmo, mas eu pintei 6. Eu passei um pouquinho do sexto. Espera aí, deixa eu acertar aqui. Como tá grossa a linha aqui, eu tenho que pintar exatamente aqui. Tia, mas tem a opção de deixar a linha fina. Sim, mas é porque eu peguei aquela tela para todos. Aqui, ó. Então, 6 dozeavos é a mesma coisa que 2/4, é a mesma coisa que a metade. Bom, agora... Não sabia que podia fazer isso, esticar a tela. Nós vamos fazer exatamente igual está aqui em cima, ó. Nós vamos usar essa mesma ideia para fazer aqui. Então, acompanha aqui a ideia, ó. Que é bem rápido, eu não preciso nem fazer, que vocês já fazem rapidinho, ó. Olha aqui. Qual é o raciocínio, ó? 1/10 é o mesmo que 1 dividido por 10. Tá vendo? Então, é o mesmo. Então, se 1 dividido por 10 é igual a 1/10, então o décimo em fração é igual a 0,1. Ou seja, você vai usar essa explicação aqui nessa atividade, ó. 2 dividido por 10 é igual a 0,2, 2 décimos. Então, 2 décimos meu traço fracionário aqui ficou fragmentado. Opa, eu estou indo no lugar errado, peraí. 2 décimos, que feio, muito feio. Dois décimos é igual a 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 é igual a 2 décimos. Então, 2 décimos em forma de fração é igual a qual número decimal? Zero vírgula 2. Aqui, ó. 3 dividido por 10 é igual a 3 décimos. Então, a fração 3 décimos é igual a que número decimal? 3 décimos. Isso aí, 0,3, 3 décimos. Façam os outros agora, é o mesmo raciocínio. Acabei. Eu também. Precisa corrigir aqui não, né? Tem alguém com dúvida aqui ainda? Eu não terminei ainda não.
Tá, mas tem alguém que está com dúvida nisso? É o mesmo raciocínio. Aonde tem o 3, você vai pôr o 5. Aonde tem o 5, depois o 10, o 6, depois o 9. Você só vai trocar o numerador, né? Pelo 2, pelo 5, pelo 3. Ou o 3 já foi, pelo 9. Ok? Dúvidas? Então, agora vocês vão colocar nessa reta numérica aqui essas frações que aparecem aqui em cima, ó. As frações e os números decimais. Lembra que a gente fez na aula passada de ligar, que a gente ligou? Olha bem, localize as frações da reta numérica. Primeira coisa, você tem que olhar quantos tracinhos tem a reta numérica. Quantos espaços tem essa reta numérica? Conta aí. Tem 10. 10. Então, você vai dividir 10 espaços por 5, porque ó, o denominador da fração é 5. Se o denominador da fração é 5, então 10 dividido por 5, aí vai ficar aqui, ó. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, ó. Divide a reta numérica em 5 partes. Aí aqui você vai ter, ó, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. Cadê? A reta numérica está dividida em décimos, ó. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, tá? E depois, aqui em cima, ó, eu risquei para botar fração. Aqui agora você vai pôr o número decimal, ó. 2 décimos. Opa, minto. 1 décimo. Aqui. 2 décimos. Ah, não, é 4 que é para pôr. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui começa pelo É 2 2. décimos. É, agora que eu tô vendo aqui, é 2 décimos, porque são frações equivalentes, ó. 2 décimos é igual a 1/5. 4 décimos é igual a 2/5. 6 décimos é igual a 3/5. 8 décimos é igual a 4/5, né? E aqui, 5 décimos é igual a 1 inteiro. Seriam 10 décimos. Aqui, ó, 1 inteiro. Olha se vocês dividiram a reta certinha, tá? Já acabei. Acabei. Eu também. Nossa, tia, a aula já acabou. Né? Chegamos no ponto certinho. Essa tarefa a tia vai explicar depois. A outra página que seria para hoje não deu, a gente faz na aula que vem. Tá? Então, a tia vai explicar as tarefas de casa de vocês. Inclusive, deixa eu sair daqui do compartilhamento. Eu vou pedir para vocês recortarem também, além da receita que eu pedi, deixa eu pegar aqui. Eu vou pedir para vocês recortarem essas cartinhas aqui. Tia, esse daí é do livro 2, né, tia? 2, a tia vai colocar amanhã, eu vou colocar amanhã no Alunos Book, tá? Vou pedir para quinta-feira, para nossa aula de quinta, vocês recortarem essas cartinhas, que aí na hora a tia vai fazer uma estratégia de brincar com essas cartas para vocês compararem. Quando a fração é maior, quando é menor, aí a tia vai orientar como vai ser a regrinha. Que aí eu coloco vocês em sala simultânea para vocês fazerem no grupinho um jogo que dá para fazer online, tá? Porque aí vocês ficam mostrando as cartas, né? Então, vocês dá para poder fazer. E aí, eu vou colocar no Alunos Book de amanhã para vocês recortarem essas cartinhas para nossa aula da quinta-feira. Não é da quarta, não, da quinta. E a receita também é para a aula da quinta, para vocês copiarem, tá Tia, bom? essa tarefa de recortar é daquela lá do livro 2 do Quem Tem?
É, do livro 2, aquela de frações. Aquela Não é do quem aquela de tem que eu tinha falado? de frações, tá bom? Do quem tem? Do quem tem? Sei lá se é quem tem. Não, é aquele último jogo de fração, Breno. Deixa eu ver o nome. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, é jogo troque frações. É porque você tinha falado que você ia fazer o quem tem também. Aí eu No achei. caso, trocar as frações não dá para a gente trocar, porque seria um outro jogo, né? Não dá para trocar porque vocês não estão presencial, né? Que seria uma troca mesmo. Mas aí a gente for fazer uma estratégia diferente online. Meus amores, beijinho para vocês, até quarta. Tô. Ó, as notas de vocês já estão lá no Alunos Book, as notas da prova, tá? E vê se